Glória a Deus, amém? Quantos estão felizes aí? Quantos creem que o nosso Deus está acima de todas as nações e Ele controla todas as coisas, nada foge ao domínio do nosso Deus, amém, queridos? Então, aqueles que não vieram na igreja para acompanhar a votação, perderam, porque é aqui que nós temos a resposta, é aqui que resolve as coisas, amém, não? Estamos diante daquele que governa todas as coisas. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 6, diz assim, no verso de número 5, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orardes, faz o quê? Entra onde? No teu quarto, diga assim, no meu quarto, e fechado a porta, orarás a teu pai que está, de que forma? Em secreto. E teu pai que te vê o quê? Em secreto te recompensará. Obrigado, Pai, pela tua presença nessa noite. E obrigado pelo privilégio de estarmos oferecendo mais este culto em louvor, adoração a ti. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. E ore comigo, igreja, diga assim, Espírito Santo, eu vou ouvir a tua palavra. Eu quero ouvi-la com o meu coração. E que ela se torne vida em mim. Em nome de Jesus. Amém? Jesus está aqui, irmãos, no Sermão do Monte, ensinando as pessoas, ensinando as multidões, e ele trata aqui de 3 assuntos mais ou menos da mesma forma. Ele fala sobre como dar esmola, ele fala como orar, e ele fala como jejuar. Nós lemos aqui a parte da oração, porque esse é o tema da mensagem, mas ele fala aqui de 3 formas, de 3 coisas e alguns princípios que regem como devemos ou como não devemos fazer essas coisas. Qual é a maneira como eu devo ajudar pessoas, como é a maneira que eu devo orar e como é a maneira que eu devo jejuar. Mas também como eu não devo dar esmolas, ou seja, ajudar pessoas, como eu não devo orar e como eu não devo jejuar. Então, em primeiro lugar, como não se deve dar esmolas? Vai aí no versículo 2. Todo mundo de Bíblia, por gentileza. Diz assim, quando deres esmola, não toques o quê? Trombeta diante de ti, como fazem quem? Os hipócritas. Quem são os hipócritas? Como que é uma pessoa hipócrita? É uma pessoa que fala e não faz. É uma pessoa falsa, uma pessoa fingida. É uma pessoa hipócrita. É eu estar ministrando uma palavra para vocês que eu não vivo. Isso é hipocrisia, né? Que era a grande diferença de Jesus nesse tempo com os fariseus, porque os fariseus falavam e não o quê? Faziam. Ele falou assim, faz tudo o que eles mandam, mas não os imites, porque eles dizem e não fazem. Então, ele está explicando aqui como eu não devo dar esmolas. Quando deres esmola, não toque trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Quando eu der esmola, diz a Bíblia, eu não devo fazer isso para que as pessoas vejam. Amém, não? Então ele está dizendo, quando você esmolar, você não deve tocar trombeta. Você não deve publicar aquilo que você está fazendo. Segunda coisa, como eu não devo orar? E quando orardes, versículo 5, não sereis como os hipócritas, como quem? De novo, os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Como eu não devo orar, ou seja, eu não devo parecer-me espiritual, eu não tenho que demonstrar para ninguém que eu sou um homem de oração, não precisa disso.
Ele está falando, e as pessoas ficavam em pé na igreja, em pé nas praças, para dizer que ele era um homem espiritual, um homem que orava. No versículo 16, como eu não devo jejuar? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas. Como quem, gente? De novo, porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Ele está falando, quando você jejuar, não se mostre abatido. Porque essas pessoas querem mostrar para os outros a sua espiritualidade. Então chegavam todo desfigurado, dizendo, estou jejuando há tanto tempo, né? E aí para os outros falam, essa é uma pessoa espiritual. Mas como eu devo dar esmolas? Versículo 3, volta aí. Tu, porém, ao dares esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Para que a tua esmola, presta atenção agora no versículo 4, para que a tua esmola fique em o quê? Secreto. Diga comigo a palavra, secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. Amém? Como eu devo então dar esmola? Não saiba a minha mão esquerda o que está fazendo a direita. Eu devo ajudar as pessoas e não devo publicar para ninguém essa ajuda. Não devo divulgar. Pastor, coloca aí no boletim da igreja. Eu dei 10 cestas básicas para a igreja esse mês. Eu não vou pôr não, né? Eu lembro uma vez que nós estávamos construindo uma casa de recuperação lá na cidade onde eu fui pastor, e ganhamos lá um terreno, construímos, e teve um pessoal que ajudou muito, uma família que ajudou muito, e por causa da ajuda deles é que a coisa saiu rápido e a coisa aconteceu, e rapidamente nós estávamos num lugar emprestado, saímos desse lugar e fomos para um lugar próprio. E na hora da inauguração, a pessoa que ajudou muito falou assim, eu quero que coloque aqui o nome do meu pai e da minha mãe. Eu falei, cara, não vai dar não. Mas como? Nós ajudamos. Eu falei assim, então fala o seguinte, pega tudo isso, fique de volta para vocês. Eu falei para ele, pegue de volta. Porque eu tenho um princípio bíblico, que não saiba a mão esquerda o que está fazendo a direita. Eu não preciso publicar aquilo que eu estou fazendo. Eu não preciso colocar o meu nome naquilo que eu ajudei a construir. Porque a Bíblia diz que a esmola deve ser dada em secreto. Porque o meu pai, ele enxerga aquilo que é feito em secreto. E quando eu faço em secreto, e ele viu aquilo que eu fiz em secreto, eu vou ser recompensado. Por isso que tem gente que ajuda, e parece que não resolve nada, porque ele quer ser condecorado, né, por aquilo que ele está fazendo. Mas o segredo aqui é o secreto. Diga assim, o segredo é o secreto. É o escondido. Como eu devo orar? Versículo 6, nós lemos. Tu, porém, quando orares, entra onde, gente? No quarto, fecha a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto, te recompensará. A recompensa vem quando eu paro, quando eu entro no quarto, e eu oro ao meu pai que está em secreto. E a recompensa vem. Amém? Como eu devo, então, jejuar? Versículo 17. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu pai que em secreto, e sim a teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto, te o quê? Recompensará. Então você está jejuando, porque tem gente que gosta de publicar. Faz 3 dias que eu estou jejuando, faz uma semana, eu estou na base de pão e água. Que bom, hein? Quixa vida. Só que não vai resolver nada, porque não está em secreto. Então a recompensa não virá. Amém, não? Eu quero falar um pouquinho, nessa noite, sobre a questão da oração. E o título da mensagem aqui, como diz o pastor Fábio Isaac, fechando a porta. Amém, não? Estou copiando dele aqui. A oração, irmãos, é a disciplina espiritual mais comum que nós conhecemos. Sim ou não? Alguém aqui nunca ouviu falar em oração? Né? Alguém nunca ouviu falar? Porque quando nós encontramos com o Senhor,
nos convertemos, ou mesmo antes disso, lá na igreja que éramos, talvez lá no catolicismo já existia, falava da reza, né, das orações. Todo mundo sabe a questão da oração. E isso não é oculto a ninguém. E me parece que nós não precisaríamos falar muito sobre oração, porque a oração é tão falada, é tão praticada, que nós não precisaríamos falar sobre oração. Mas por incrível que pareça, é a disciplina mais comum e é a disciplina mais negligenciada. Porque se eu fizer uma enquete aqui, quantas pessoas param para orar? Talvez a gente vai sair daqui muito triste. E não há recompensa para aquele que não para orar. Nós temos alguns tipos de oração. A primeira oração é essa, que nós entramos no quarto, fechamos a porta e temos um tempo com Deus. Mas temos também a oração que fazemos nos grupos familiares. Amém, não? Você que participa de grupo familiar, você já viu alguma coisa acontecer quando o grupo familiar, grupo de oração ora? Já aconteceu algum milagre? Não. Irmãos, eu perdi a conta do tempo que eu liderei grupos aqui na igreja, de tantas bênçãos e milagres que aconteceram, porque alguém entrou numa casa e nós concordamos a respeito daquela necessidade. Eu perdi a conta. Quantos milagres! A igreja se reunia nas casas e as orações começaram nos lares. Há poder nisso e uma coisa não exclui a outra. Entrar no quarto não exclui você orar em grupos pequenos. Então, se você não participa de algum grupo menor da igreja, algum grupo familiar, procura o pastor Marcos, está aqui. Ele vai te encaixar em algum grupo próximo da sua casa. A oração como igreja, como estamos fazendo aqui, estendendo a mão, Senhor, abençoa a nossa nação. Amém? E ela tem o seu lugar. E ela não exclui a oração da casa e nem a oração a sós. Tem o seu lugar, a oração congregacional, quando a igreja se reúne num lugar só. E tem a oração que está lá em Efésios capítulo 6, que fala assim: em todo tempo nós devemos orar no Espírito. Em todo tempo. Orar aonde? No Espírito. Isso significa que você pode estar andando na rua em oração no Espírito. Porque quando você creu, o teu espírito que estava morto ressuscitou e agora o teu relacionamento com Deus é no Espírito. E você pode estar no seu trabalho e em espírito estar orando. Você pode estar no ônibus, em espírito orando, no carro, andando na rua, fazendo as suas compras, e lá em espírito ele fala assim: em todo tempo eu quero orar no Espírito. Paulo fala, quando ele fala sobre o capacete da salvação, tal, aquelas armas de defesa e de ataque, ele está falando: olha, ore em espírito, fique ligado. Diga para o teu irmão assim: fique ligado. Oração no Espírito. Eu estou ali, eu estou em oração. Mas isso não substitui a oração nos lares, na casa, a oração na igreja, a oração a sós. Cada um tem o seu lugar, amém não? E ele diz: o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Agora, para eu cumprir isso, eu tenho que tomar uma decisão séria na minha vida. Para eu cumprir isso, eu tenho que primeiro tomar a decisão de entrar no meu quarto. Eu tenho que tomar a decisão de fechar a porta do quarto. Eu tenho que tomar a decisão de pegar o meu celular e fazer o que com ele? E deixar fora do quarto. Não, pastor, eu vou deixar aqui no vibra. Aí cada vibradinha que está, você fala: meu Deus, quem será? Já está desligando de Deus de novo. Então é você pegar o seu celular e falar: celular, você fica aqui que eu vou entrar nesse quarto, vou fechar a porta e eu vou ter o meu tempo em secreto, que o meu pai que me vê em secreto vai o quê? Vai recompensar. Amém, não? A grande questão, irmãos, é quantos de nós paramos e temos essa disciplina de ter esse tempo com Deus. Né? O Leandro tem o tempo dele com Deus? Ele para, fecha a porta e fala: criançada, agora não. Coloca uma placa na porta do quarto e fala: agora estou orando. Será que a Val para, larga a empresa dela e fala: não, agora eu vou entrar no meu quarto e vou ter o tempo com meu Deus?
E a gente fica reclamando, por que algumas coisas acontecem? Por que algumas recompensas não vêm? Porque a recompensa só vem quando o meu Pai que me vê, ele tem que me ver em secreto. Será que Deus tem nos visto em secreto? Será que quando Deus olha para nós, Ele vê um momento em que Ele fala assim, esse meu filho agora está em secreto. E agora eu vou me revelar no secreto a Ele. E nós vamos bater um papo, e nós vamos conversar, porque oração é conversa. Amém, não? Oração não é um protocolo, irmão. Esse guia que você recebeu, isso é apenas um guia. Você pode rasgar, jogar no lixo aquilo. É bom porque nos ajuda, mas aquilo não tem nada a ver. É você chegar e abrir o teu coração com o teu Pai. Se é de joelho, se é deitado, não pode ser dormindo, né? Porque aí não dá para orar. Mas mesmo assim, se dormir, dorme em Deus, né? Não é morrer, né? Morrer no Senhor. Mas assim, amém? É de joelho, é deitado no chão, é de frente, para trás, não importa. Alguém um dia disse assim, se você orar e alguém cair para trás é do diabo, se cair para frente é de Deus. Não tem lógica. Quem que inventou essa história? Né? E ficamos colocando muito protocolo para uma coisa muito simples, que é chegar, sentar e falar, Jesus, eu quero ter uma conversa com o Senhor, quero falar contigo, como eu estou falando com um amigo. Amém, não? Vocês lembram de Moisés? O que Moisés fazia? Estava a multidão, quantos milhões de pessoas? Pelo menos uns 3 milhões de pessoas. Ele disse que ele pegava a tenda dele e armava longe do meio do povo, à parte, chamava a tenda da congregação. E ali ele tinha a conversa com Deus, o quê? Face a face. E quando ele entrava, a nuvem de Deus parava na porta. É essa nuvem que quer parar na porta do seu quarto. Quanto tempo faz que ela não para na porta do teu quarto? Porque nós não paramos. E a nuvem nunca para. E ali falava como se fala com um amigo, face a face. Relacionamento pessoal com Deus. Irmãos, quando Deus criou o homem na terra, Ele criou para uma coisa só. Para uma finalidade, qual é? Relacionamento com o homem. O que Deus, olha só, irmãos, olha aqui. O que Deus mais deseja é ter você falando com Ele, conversando com Ele. E toda tarde, ele ia ter uma conversa ali com Adão, e Adão falava do que aconteceu. Ó Deus, hoje eu conheci um bicho lá, que negócio estranho, eu pus o nome de tal. Eu falei, você está certo, pode ficar esse nome. Você mandou bem dessa vez, né? Eu vi um negócio lá com uma tromba comprida lá, coloquei elefante. Opa, deixa assim, é esse nome mesmo. E mas eu plantei lá, nasceu isso, porque cultivava a terra. Irmãos, Adão trabalhava, esse negócio de que céu vai ficar dormindo na rede, engordando, né? Não, tem que trabalhar. Trabalhar é bênção, amém? É que depois do pecado ficou muito complicado, no suor do rosto, aquela coisa toda terrível. Mas o que Deus mais gostava é do momento da viração do dia. Eu criei Adão para conversar comigo, para ter comunhão comigo. Deus nos criou para conversar com Ele. E aí Jesus entra na casa de Marta e Maria, e a Maria entendia isso, era uma mulher adoradora, e ela estava lá sentada aos pés de Jesus, e a Marta correndo de lá para cá, daqui para cá, e põe negócio e frita, e mata a galinha, e mata e não sei o quê, e frita lá e tal, e aqui, e ela lá, e a Maria lá, só contemplando. E a Maria, né? E a Marta correndo, e de lá para cá, e aí suada, tal, descabelada, né? Ela vira para Jesus, fala aí para minha irmã, olha só, eu estou sozinho aqui na cozinha. Ele fala, Marta, Marta, para. Diga para o teu irmão assim, Marta, para. Para, Marta. Ele fala assim, só uma coisa eu quero. Quantas coisas? Vai ter aí o one thing, né? Uma coisa. Uma coisa eu quero. A Maria escolheu a melhor? Deus só está querendo isso, irmãos. Dá até vontade de chorar.
Eu tenho ficado meio mole esses dias. Quando olho essa bandeira, eu tenho vontade de chorar. O que fizeram com essa nação? É de chorar, irmãos. O que estão fazendo com uma nação como essa? A falta de vergonha na cara. Não tem mais hombridade para falar assim, eu errei, eu largo o meu cargo. Fica justificando o injustificável. Não se tem mais noção do que é mentira e verdade. Acabou isso. Não se sabe, eles não sabem mais o que é mentira. Porque para defender qualquer coisa, tudo vale. É triste isso. Por isso que nós não podemos deixar a presença de Deus, porque lá na presença de Deus, Deus fala assim, cara, minha filha, você está pisando na bola. É hora de parar. Deus nos criou para isso, para comunhão com Ele. Agora, será que Ele está nos encontrando no secreto? Será, Yara, que Deus está te encontrando no secreto? Será, Yuri? Ou será que nós temos tanta coisa para fazer que nós não temos tempo de Deus nos encontrar no secreto? Só encontra a gente correndo, de lá para cá, daqui para lá. E aí vai indo de mal a pior. Amém, queridos? É interessante que, deixa eu ver aqui, que Jesus, em Mateus capítulo 14, se não quiser abrir, não precisa não, ele diz assim aqui, olha só. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a desembarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Então, presta atenção. Jesus estava lá, uma multidão ao redor dele, gente necessitada, um monte de gente, terminou o trabalho e falou para os discípulos, vai embora, pega o barco, vai caminhando aí, vai embora para lá que eu vou terminar aqui. Aí ele despede a multidão e diz a Bíblia, e despedida as multidões, fechou a porta do comércio, terminou o dia, subiu ao monte, a fim, diga comigo assim, de orar sozinho. Você lê em casa, Mateus 14, 22, 23. A fim de orar sozinho, e caindo a tarde, estava ele só. Jesus para tudo, termina o serviço, e ele vai para buscar o Deus, e para falar, Senhor, amanhã tem outro dia. Como é que foi o dia? O dia foi assim, 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 assim. Senhor, agora amanhã é um outro dia. O que me reserva para outro dia? Aí Deus falava assim para ele, o pai falava, olha, amanhã você vai para tal lugar, você vai para Cafarnaum, ou você vai para lá, ou você vai para cá. E aí Jesus obedecia, e as coisas aconteceram. Porque tudo o que ele fazia, antes dele fazer, no secreto, ele ouvia o pai ouvia o filho, e ele agia segundo a direção do Senhor. Quero te fazer uma pergunta. Os teus filhos te vêm orando? Para os pais aqui? Quantas vezes os teus filhos te viram orando? Quantas vezes eles bateram na porta do teu quarto e você falou assim, filho, espera um pouco. Papai ou a mamãe, nós estamos orando. E se nós não dermos esse exemplo, nós vamos criar filhos que não conhecem o quarto, que não conhecem o fechar a porta, que não conhecem o sozinho e o escondido com Deus. Quantos de nós, quantos homens, tivemos reunião de homens aqui, pena que tão poucos homens vêm, é uma tristeza, irmãos. É a reunião que eu mais gosto, uma das reuniões que eu mais gosto da igreja. Porque os homens não conseguem parar uma hora e meia, para juntos aqui, orarmos pelas nossas necessidades e para sermos melhores homens de Deus, melhores maridos. Amém? Mas Jesus parava tudo para estar na presença do Pai. Amém? Não? Alguns obstáculos à oração. E eu qualifiquei aqui que o primeiro obstáculo que nós temos para a oração é a inquietação. Eu não sei se você é como eu. Esses dias atrás eu entrei no quarto, falei assim, então vou entrar no quarto. Entrei. Deixei o celular para fora. Ponto.
tranquei a porta, porque senão a Jardine entra, atrapalha. Tranquei a porta, ajoelhei lá no lugar, e a minha mente começou, minha mente começou a ir para tudo quanto é lado. Amanhã tem que fazer aquilo. Nossa, eu não fiz aquilo lá. Meu Deus do céu, pega um papel. Que oração nada, irmãos. Porque não sabe aquietar a mente. Não sabe parar. Fala assim, não, agora é eu com Deus. Ah, pastor, eu já passei por essa, irmãos. Quando meus filhos eram pequenos, eu não consigo ter uma vida consistente de oração, porque esses meninos não dão sossego. Aí casou os dos dois. Agora eu vou ter meu tempo de oração. Peguei um quarto, fiz um escritório. Aí o escritório não estava bom, comprei uma poltrona do papai. Aquela poltrona que você puxa o negócio do lado e faz pleque assim. Não resolveu nada, irmãos. Não resolve nada isso. Isso é tudo bobagem, isso é tudo coiseira que a gente fica inventando, porque quando eu quero ter tempo com Deus, eu tenho tempo com Deus e ponto final. Até em cima da árvore. Em cima de qualquer lugar. Porque eu decidi que é tempo com Deus. É a hora que você e eu temos que parar e aquietar. É você, em nome de Jesus, com o domínio próprio do Espírito Santo, falar, alma, aquieta, Marta, morra em mim, e que nasça Maria, em nome de Jesus, e que eu consiga ouvir de Jesus, e que eu possa falar com Ele e Ele comigo. A inquietação, as distrações são enormes. A segunda coisa que eu coloquei como obstáculo é a falta de prioridade, irmãos. Quando nós não priorizamos alguma coisa, ela não vai ser nunca importante para nós, porque a gente fica correndo atrás da coisa urgente, precisa ser feito, e se não fizer, ai meu Deus do céu, e aí nós deixamos as coisas importantes para correr atrás das urgências. E nós não paramos para dizer o que é importante para mim. Lá em Mateus capítulo 6 fala, buscar em primeiro lugar o que, gente? O reino dos céus, o reino de Deus. E aí a comida, a veste, as coisas serão acrescentadas. Isso é um acréscimo, isso é a recompensa do escondido, do secreto. E a gente fica correndo atrás de comida, e correndo atrás de roupa, e de carro, e de empresa, e disso, daquilo. Às vezes a gente fala, eu tenho uma empresa, eu tenho lá 10 funcionários, Jesus deixou uma multidão para ter tempo com Deus. Baixou a porta, fechou, é hora agora de eu ter meu tempo com o Pai. É hora de tomar uma decisão e de colocar em primeiro lugar aquilo que realmente deve estar em primeiro lugar, o secreto com Deus. Amém, não? E a última coisa que eu coloquei como obstáculo é a nossa falta de amor por Deus. Irmãos, quando nós amamos uma coisa, nós arrumamos tempo para ela, sim ou não? Quando verdadeiramente nós amamos algo, nós damos um jeito e nós temos tempo para aquilo. Não é verdade? Quem aqui nunca teve tempo para namorar? Você dava um jeito, podia não ter muito tempo, mas que você arrumava um jeito, você, né? Para encontrar com a namorada, com o namorado, a gente dava um jeito, irmãos. Porque eu amava aquela pessoa, eu amo aquela pessoa. O amor, diz a Bíblia, que é forte como a morte, ele é forte, ele vence os obstáculos. Salmo 84 diz assim, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos... Quão o quê? Amáveis. Eu amo tanto a presença de Deus, que a minha alma desfalece pela presença do Senhor. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, eu encontrei os teus altares. Está falando de relacionamento, de vida com Deus, do secreto com Deus. De eu tomar uma decisão de entrar num quarto, fechar a porta e falar, agora é meu tempo com Deus, não importa quanto de tempo, irmãos. Nós temos aí meia hora. Se você não colocou o nome, você pode ainda colocar, isso vai até quarta-feira. Meia hora. Eu tenho acordado às 2 horas da manhã, primeira noite foi uma suplício, eu acordei babando de sono, meio desorientado, assim, ó. 2 horas que engatou no sono bom, eu acordei para orar. Na segunda noite já foi melhor, na terceira então nem se fala. Aí foi mais 1 hora de oração.
porque é querer, é priorizar. Eu tenho que orar pela igreja. A igreja depende das minhas orações, irmãos. A oração move a mão de Deus. Não há ação de Deus sem oração. Nada pode vencer a oração. Nós estamos orando, com certeza, o Espírito de Deus, os anjos de Deus estão agindo, com certeza. Seja na vida de uma pessoa, seja na nossa nação, seja o que for no seu trabalho. Mas eu digo que às vezes nós bobeamos demais. A gente fica lutando com coisas e poderia ser muito mais fácil se a gente tivesse um pouco mais de vida com Deus. É na oração que nós ganhamos sabedoria. Um dia trouxeram uma criança. Uma criança morreu à noite porque a mãe deitou em cima tal, e aí ficou aquela disputa. A mãe que perdeu o filho começou a falar: esse filho é meu. Não, mas esse filho é meu, esse filho é meu. Levaram lá diante do rei, do Salomão. E Salomão falou assim, coçou a cabeça e falou assim: e agora, como é que eu resolvo esse negócio? O Espírito Santo falou para ele assim: corta no meio. Parte, metade, metade. Abre a perninha do menino aí, sei lá, o menino da menina. E vamos cortar esse menino no meio. Aí a mãe verdade falou: pode dar para ela. Fica para você. Ah, então pode dar para essa aqui, porque essa aqui é sem DNA, sem nada, irmão. Sem programa de ratinho, sem nada. Né? Resolveu o problema, não gastou um tostão, irmão. Não precisou de laboratório, não precisou de nada. Onde é que eu consigo essa sabedoria, se não é na presença daquele que é a fonte da sabedoria, para resolver os problemas? Só que nós somos crentes e nós ficamos agindo como incrédulos, porque a gente só age conforme a nossa inteligência, a nossa capacidade natural, e não nos utilizamos do poder de Deus em nós. Chega na família, a gente quer resolver o problema no muque. Com o filho é na pancada, ou no larga, vamos ver como é que fica. E aí nós temos Deus falando assim: entra no quarto, fecha a porta. Uma vez eu falei isso para uma pessoa, falei: cara, você precisa entrar no quarto, fechar a porta. Ele foi, mas ele ficou tão desesperado dentro daquele quarto, tão desorientado. Ele falou assim: pastor, eu fiquei lá meia hora, parecia que era 5 horas, eu não entendi aquilo, eu não sabia o que fazer. Imagina você não saber o que fazer na presença de Deus. Se é não você ficar ali e falar: Deus, vamos conversar agora. E você ter uma conversa com Ele, e Ele começar a falar umas verdades para nós, porque nós precisamos ouvir. Sim ou não? Quem aqui precisa ouvir umas verdades? E Deus fala. E você começa a falar: ai Deus, eu estou aqui no meu secreto, porque eu queria que o Senhor mudasse a minha esposa. Ele olha e fala assim: posso falar agora? Pode. Muda você, ô safado, malandro. Quem tem que mudar é você, cara. Deixa ela comigo. Agora mude você. Quem ouviu aqui a palavra do pastor Rodrigo, irmãos, no sábado à tarde, sabe o que eu estou falando. Um homem que era diácono de uma igreja, ele batia na mulher dele. Estou falando porque ele falou aqui, que a mulher dele permitiu que falasse. Como pai, era um zero à esquerda, estava perdendo o filho dele. Eu me lembro quando ele vinha aqui, eu falava assim: meu filho está dando problema na escola, tal, não sei o quê. Eu falei assim: o que você tem feito com o seu filho? Eu falava para ele: não, sei o quê? Você já chamou teu filho? Você já foi no ambiente do teu filho? Eu não gosto de futebol, ele gosta. Vai assistir futebol por causa do teu filho, rapaz? Ele começou a assistir futebol com o filho dele. Não gosta de futebol, nem vê o Rodrigo. Mas começou a assistir futebol. E o menino começou a ficar assim. Trouxe o menino para perto, amou o menino. Acabou a rebeldia, irmãos. Hoje vai bem na escola, é o maior amigo dele. Porque essas são as armas espirituais que Deus nos deu. Só que nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. E nós só estamos perdendo com isso. Nós perdemos porque não entramos no secreto. E quando o Pai que me vê em secreto, Ele me recompensa, Ele fala comigo. Não há outra forma, irmãos. Não pense que vir à igreja vai substituir o tempo de porta fechada. Não vai. Não pense que orar no grupo familiar vai resolver isso.
A melhor coisa é você colocar o seu nome lá numa hora que você pode e separar meia hora. E a hora que você ajoelhar, sei lá, ou sentar, ou conversar com Deus, a tua mente vai ficar um trem doido. E aí você vai falar, não, pera lá, a minha mente é a mente de Cristo. E você vai estreitando, vai disciplinando a sua mente. Daqui a pouco você não vai ver a hora de entrar na presença do teu amado. Porque o amor que você tem por ele vai te atrair à presença dele. Amém? Não? Nunca, irmãos, em toda a história, eu creio, nós tivemos tanta oposição para um tempo de oração. Nunca. É muita coisa que é contra nós. O teu pai que te vê em secreto vai recompensar. Existe a história de Daniel, lá em Daniel capítulo 6. E esse homem, havia 120 auxiliares, ou pessoas que se destacaram no reino de Dario. E esses administradores, dentre esses 123 se destacaram, inclusive Daniel. E dentre os 3 se destacou Daniel. E o pessoal não gostou da história. E falou assim, nós temos que dar um jeito de difamar esse homem, tirar esse cara, porque ele está crescendo demais aqui. E Daniel era um homem de oração. Diz a Bíblia que Daniel, ele orava quantas vezes por dia? 3 vezes por dia. Ele ia até o seu quarto. Olha, irmãos, o cara era um cara que governava praticamente uma nação. O que eu disse? Não era uma pessoa que não tinha o que fazer. Ele parava, entrava no quarto, fechava a porta, trancava a porta, abria a janela em direção a Jerusalém e orava ao Senhor 3 vezes por dia. Os muçulmanos param 5 vezes. Eu estive num país muçulmano. 5 horas da manhã toca lá, a corneta deles. Aquele negócio lá. Todo mundo para, coloca a toalhinha no chão e vai orar 5 vezes por dia para um Deus que não resolve nada, irmãos. E nós temos o Criador dos céus e da terra, o Senhor dos céus e da terra, o Altíssimo. O Deus que nos ama, nos criou, a sua imagem e semelhança. E aí, começaram a vasculhar a vida de Daniel. Viram que Daniel, primeiro, não pegava propina de ninguém. Ele nunca tirou dinheiro da Petrobras, lá da Babilônia. Nunca aceitou ser corrompido de forma alguma. Não tinha casa, morava lá no palácio, lá emprestado, e não tinha, só fazia a função dele. Não achamos nada. Vasculharam na vida do homem, o homem nunca tomou nada de ninguém, nunca usurpou nada de ninguém, era um homem íntegro. Então nós precisamos achar agora alguma coisa na lei do Deus dele, porque ele é muito fiel ao Deus dele. E eles perceberam que Daniel pedia 3 vezes por dia a Deus. Ele falou assim, é aí que nós vamos pegar o cara. E aí fizeram um decreto. E falaram para o rei, durante 30 dias, quem não fizer um pedido para você, seja jogado na cova dos leões. E o rei queria ficar muito orgulhoso, né? E acabou assinando o decreto. E aí veio a acusação, rei, mas tem um cara chamado Daniel, esse cara está lá orando ao Deus dele, não está pedindo para o senhor não. E ele não podia revogar, então joga Daniel. Ficou muito triste o rei, gostava de Daniel, e jogou Daniel na cova dos leões. E Daniel, caiu na cova e estavam os leões olhando para ele olhando para os leões. E os leões lambendo o beiço, com fome. Mas aí o Espírito Santo não deixou que esses leões tocassem naquele homem. Eu acho que os leões pensaram assim, essa carne aí não vai dar não. Aí no outro dia cedo o rei acordou cedinho, não conseguiu dormir, abriu lá, Daniel, será que o teu Deus fez alguma coisa? Rei, eu não fiz nada de errado. Sou inocente. Então tirou Daniel, joga os caras. O cara nem tinha chegado lá embaixo, já estava sendo estraçalhado pelos leões. Irmãos, quando você entrar no seu quarto, ter tempo com Deus, vai vir oposição. As pessoas vão querer te jogar na cova dos leões. Mas o Senhor vai mandar o anjo dele, vai fechar a boca dos leões. Nós só vamos desfrutar do sobrenatural de Deus se nós incomodarmos o inimigo. Enquanto você e eu não entramos no nosso quarto para orar, nós não estamos incomodando ninguém, fazendo diferença nenhuma. Porque o texto é claro. Entra no teu quarto, fecha a porta
E teu pai que te vê em secreto, ele vai mas ele tem que me ver em secreto. Ele tem que olhar para a terra e ver que o pastor Marcos está no seu quarto em secreto. Esse homem tem tempo comigo. Então eu vou me revelar a ele e eu vou recompensar a ele. Que recompensa é essa? Não sei. Cada um, Deus vai dar alguma coisa que ele sabe que é necessário. E ele vai encontrar o Chico, que vai acordar mais cedo, ou vai chegar em casa e vai falar: Patrícia, agora não tem Chico. Vou fechar a porta aqui. E durante tanto tempo eu vou estar aqui falando com o meu Deus. Eu falo assim: não, pode ir lá, meu bem, fazer uma comida boa para você aqui. Ele vai ter o tempo com Deus. Ele vai sair do quarto e falar assim: Patrícia, você não sabe o que Deus falou comigo agora. Fala, o que Deus falou com você, Chico? E ele vai começar a comentar as revelações que o Espírito Santo começou a falar com ele. Patrícia, nesse tempo que eu estava no quarto, eu li esse versículo, eu nunca vi isso na minha vida. A letra entrou na minha alma. Eu nunca vi isso. E aí ele começa a ocupar o espaço que é dele, do sacerdote, do homem de Deus, que vai governar espiritualmente a sua casa. Ela vai chegar e falar assim: Chico, peraí, agora é minha vez. Vai lá. Tá bom, Patrícia, vai lá que eu vou fazer uma comida boa para você também. Parece que ele só come, né? E aí ele vai lá para a cozinha, ela vai buscar a Deus. Queridos, o que eu estou mostrando para vocês é que nós temos que parar para ter tempo com Deus, para fechar a porta, para fazer como Daniel, parar tudo. No meio do expediente, ele parava para ter tempo com Deus. Amém? Quantas pessoas às vezes não conseguem fazer isso em casa e falam assim: pastor, eu descobri um jeito de eu ter meu tempo com Deus. Qual é? Eu trabalho numa empresa, eu almoço rapidinho, vou debaixo de uma árvore e ali eu fico ali minha meia hora, 40 minutos, lendo a Bíblia e tendo um tempo com Deus. Aquele é meu tempo com Deus. Aquele é meu quarto. É a hora que eu não deixo ninguém me interromper. É o meu tempo com Deus. Amém? Não? Tempo com Deus é tempo de oração, é tempo de leitura da palavra, é tempo de falar com Deus e é tempo de ouvir a Deus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Eu queria que você tomasse uma decisão nessa noite. Qual é a decisão? A decisão é de entrar no quarto. A decisão é de deixar o celular fora do quarto. É de fechar a porta do quarto e ter um tempo dedicado ao Senhor, onde Deus vai falar com você e onde você vai falar com Deus. Feche seus olhos agora. Pai, no nome de Jesus, nós estamos numa guerra, Senhor. E enquanto estivermos nessa terra, nós estaremos numa guerra. E o Senhor nos convida para entrar no quarto, para parar, para te buscar em secreto. E a palavra de Deus diz que o Senhor tem que nos ver no secreto. Diz a Bíblia. Quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. Olha só. Parece até que Deus está escondido. E teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Aí ele continua orientando as orações. Não precisa falar muito, não useis de vãs repetições, porque os gentios pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Não é pelo muito falar, irmãos, é pela qualidade do tempo. Aí Jesus fala a oração do Pai Nosso, e ele termina dizendo: porque se perdoardes aos homens as tuas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. No momento do secreto, é o momento de vasculhar o nosso coração, é o momento de olhar para nós mesmos, liberar perdão, perdoar. É hora de falar: Deus, eu não sei o que fazer com essa situação. Eu não sei como lidar com minha esposa, com meu esposo, com meu filho. Me ajuda, muda a minha vida. É a hora que você vai abençoar os seus familiares.
É a hora que você vai orar pela igreja, vai orar por nós, os pastores, para que Deus nos dê graça de continuar te cuidando de você, te pastoreando com integridade de coração, com mãos precavidas. É a hora que você vai orar pelos seus familiares, pelos seus primos, tios, tias, avós, parentes, pais. É a hora que você vai orar pela nação e dizer: Senhor, abençoa a minha pátria, socorre o Brasil. É a hora que você vai orar pelas nações, por aquelas que estão em guerra, por aquelas que matam, por aquelas que destroem, que estão sendo destruídas pela guerra. É a hora que você vai orar pelos enfermos, aqueles que estão enfermos no físico, na alma, nas emoções. É a hora que você vai orar pela sua vida financeira e vai colocar os seus desafios diante de Deus e dizer: Senhor, me ajuda na minha vida financeira. Ó Deus, ajuda-nos a termos esse tempo a sós contigo. Meu Deus, vem sobre nós, Espírito Santo. Queremos tomar uma decisão. Eu quero te motivar nessa noite a tomar uma decisão de entrar no teu quarto e fechar a porta. Se o Senhor não tem te encontrado no secreto, então não há recompensa para você. Mas se Ele te encontrar no secreto, Ele vai te recompensar, porque assim a Bíblia diz. Senhor Jesus, feche seus olhos agora. Nós te pedimos perdão, Senhor, por estar negligenciando o secreto contigo. Meu Deus, e quanto nós temos perdido por negligenciar isso. Trabalhamos tanto, lidamos com tantas coisas, estamos lutando, Senhor, nas nossas forças naturais, exaustos muitas vezes, irritados, confusos muitas vezes. As coisas parecem que tudo é contra nós, nada é a favor, tudo é com muita luta, com muita angústia. Se alguma coisa boa acontece, é mediante a muito esforço. E a palavra diz que aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Uma das recompensas de você parar e fechar a porta é que você se transforma num amado de Deus, porque você está dizendo: eu te amo tanto, Senhor, que eu paro para estar contigo. E aí Ele trabalha para você. Então o Espírito Santo vem sobre nós. É a hora de uma decisão. Queria que você decidisse agora, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, vem sobre nós agora, em nome de Jesus. Queremos decidir entrar no secreto. Queremos decidir parar para ter um tempo diário contigo. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Espírito Santo. Dá-nos essa disciplina, esse domínio próprio para dizer: não, chega, eu vou parar agora. É a hora de nós pararmos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore comigo, igreja. Diga assim: Senhor Jesus, me ajuda, Espírito Santo, a parar, a entrar no quarto, a fechar a porta e no secreto falar contigo, ouvir do Senhor, porque a recompensa virá. Em nome de Jesus. Amém? E queridos, deixa eu falar algo para você. Você vai determinar uma hora. Quem sabe você entra às 8, você fala assim: não, a partir de hoje eu vou acordar às 6:30, eu vou ter um tempo com Deus. Mas aí você perde a hora e vai trabalhar. E que isso não vire uma tortura para você. Não deu para fazer essa hora, faça depois. Amém? Não? A questão é fazer. O importante não é a hora, o importante é parar. Amém?
Daqui a pouco você teve um dia descontrolado e aquele dia não deu. Começa no outro dia. Amém, não? Isso não é lei, isso é um princípio. Mas que se nós formos negligenciando, daqui a pouco o Senhor não nos encontra mais no secreto. Eu quero profetizar que Deus vai te encontrar no secreto. Amém, queridos? Deus abençoe você em nome de Jesus.